Eu peço então que você abra a sua Bíblia, se você está com a Bíblia aí, no livro de Esther, capítulo 7. E nós vamos trabalhar então esse texto de Esther, capítulo 7. Nós, na última escola dominical que nós tivemos, nós paramos no capítulo 6. E agora então nós vamos para o capítulo 7 de Esther. São apenas 10 versículos e nós vamos seguir aquele formato que eu tenho feito na classe. Eu vou ler o texto, depois eu vou recontar a história que o texto traz, trazendo algumas informações, e por último nós tiramos algumas lições daquilo que o texto nos mostra, tá certo? Esther capítulo 7, então. Eu vou fazer a leitura desses 10 versículos. Diz assim: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse, e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Bem, irmãs, fazendo uma breve recapitulação, para nós nos situarmos em que ponto da história nós estamos, você deve lembrar que Esther, nesse ponto do livro, ela está executando um plano que ela bolou, que ela começou a bolar lá no capítulo 4. No capítulo 4, nós encontramos Mordecai, o primo de Esther, comunicando à rainha Esther que havia um decreto de extermínio dos judeus, um decreto assinado pelo rei e que foi fruto de um plano também do primeiro-ministro, Amã. E a partir então do capítulo 5, nós encontramos Esther executando um plano para tentar reverter esse quadro. Esther era a rainha e ela tinha a função de rogar ao rei, rogar a Assuero, pelo seu povo, o povo judeu. Nós vimos no capítulo 5 que ela entra na presença de Assuero, ainda que ela não pudesse fazer isso, pois era proibido, mas ela descumpre a lei e entra na presença do rei. Ela acha favor diante do rei. Assuero pergunta o que é que ela queria, qual era a sua petição. Ela não diz qual era o seu pedido e comunica que havia organizado um banquete. Esse banquete acontece na segunda parte do capítulo 5. Novamente, nesse banquete, Assuero pergunta: qual é a tua petição e se te dará? Ele chega a dizer: ainda que fosse metade do reino, seria dado. Novamente, Esther não diz qual era o seu pedido. Ela diz que no dia seguinte, em um novo banquete organizado por ela, ela finalmente então revelaria a sua petição. E é exatamente esse banquete, esse segundo banquete, que nós temos narrado no texto que nós acabamos de ler. É a segunda vez que Esther, Amã e Assuero estão banqueteando. Entre esses dois eventos, do capítulo 5 e do capítulo 7, nós temos o capítulo 6, que foi o último que nós expomos, quando entre esses dois banquetes nós vemos
Amã, tentando matar Mordecai, fez uma forca para ele, mas acabou tendo que honrar Mordecai. Acabou sendo forçado por Assuero a honrar o seu arqui-inimigo, aquele que não se curvava diante de Amã, diante de todo o povo. E agora então nós chegamos a esse capítulo 7 do livro de Ester. Os 2 primeiros versículos, se você olhar para o texto, eles nos mostram então aí Ester, Assuero e Amã nesse novo banquete. Eles se reuniram os 3 para beber. Versículo 1, para banquetear. E no meio então desse banquete, o texto nos diz que o rei Assuero volta a fazer a sua proposta pela terceira vez. Ele já havia feito 2 vezes no capítulo 5, agora pela terceira vez ele pergunta à rainha: qual é a tua petição? O que é que você quer pedir? E aí de novo ele volta a fazer a promessa pela terceira vez: ainda que seja metade do reino, te será dado. E nós vimos no capítulo 5, irmãs, eu me lembro de ter explicado, creio que ainda esteja na memória de vocês, que Ester não fez a sua petição no capítulo 5 logo de cara, porque ela estava preparando o terreno. Ela estava lançando mão de uma série de técnicas, de preparações ali, para que no melhor momento, no momento mais apropriado, ela pudesse então fazer o seu pedido. Mas agora, no capítulo 7, não há mais tempo para Ester, entre aspas, enrolar. Não há mais tempo aqui para Ester fazer algum tipo de estratégia, traçar algum tipo de estratégia. É chegada a hora de finalmente Ester revelar qual é a sua petição. E nós precisamos ter em mente que esse era um momento de tensão. Esse era um momento de medo para a rainha Ester. Eu já falei sobre esse homem. Houve um historiador chamado Heródoto que escreveu sobre Assuero, escreveu sobre o rei Xerxes, Assuero. E ele conta uma história de um homem, de um general, um herói de guerra, um homem que lutou com o exército persa junto aos gregos e sobreviveu a essa guerra. Esse homem procurou, depois da guerra, ele procurou Assuero e pediu que o seu filho mais velho fosse dispensado da guerra. Ele não lutasse em novas batalhas, em honra ao pai, né, que havia sido um herói de guerra do exército de Assuero. E ele faz esse pedido ao rei Assuero. Sabem qual foi a resposta do rei? Assuero mandou que o filho daquele homem fosse cortado em 2 partes, que se cortasse o corpo dele em 2 metades e que o exército da Pérsia passasse por cima dele, por cima das 2 partes do corpo. Então vejam, nós estamos lidando aqui com um homem violento, com um homem colérico, e é para esse homem que Ester fará um pedido. Lembre-se que quando Ester fizer o seu pedido, ela vai revelar a sua nacionalidade. Então havia o risco de que Assuero se sentisse enganado e ficasse enfurecido com a rainha Ester. Então percebam que o momento era um momento de tensão. Havia muita tensão no ar, mas não havia mais espaço para que Ester enrolasse. Era chegada a hora, esse era o momento de Ester fazer finalmente o pedido. E ela vai fazer isso nos versículos de 3 a 6, onde nós vamos encontrar então as palavras de Ester quando ela vai fazer o seu pedido. E perceba que ela vai lançar mão das mesmas estratégias das quais ela se utilizou no capítulo 5. Eu destaco 2. Primeiro, percebam que, novamente, Ester vai mostrar grande humildade para se dirigir ao rei. Em primeiro lugar, veja aí o versículo 3. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei. Perceba que ela começa a fazer o seu pedido utilizando-se aí de uma forma de tratamento que apelasse para o orgulho do rei. Assuero gostava de ser tratado assim. Então ela começa como que bajulando o rei, e nós temos uma outra evidência disso no versículo 4, quando Ester diz que, na segunda parte do versículo 4, veja aí, se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então, Ester está lutando contra um decreto de morte e ela chega a usar esse argumento. Olha, rei, se o decreto fosse que nós fôssemos tornados escravos, eu não incomodaria o rei, porque o rei não merece ser molestado com uma questão como essa. Então vejam como ela espertamente começa se utilizando dessas questões e apelando para o ego de Assuero. Também a gente percebe aqui que ela
está fazendo uma certa barganha ali, implícita pelo menos, tentando ali jogar com a possibilidade de trocar a vida pela liberdade. Ao invés dos judeus serem mortos, eles poderiam ser feitos escravos. Certamente seria melhor do que ser exterminados. Então vejam que ela se usa do expediente da humildade, assim como ela havia feito no capítulo 5, mas principalmente ela se usa de grande astúcia ao fazer esse pedido. E nós percebemos isso em algumas características, em algumas palavras que Esther usa. Veja de novo o versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, agora ela vai fazer o pedido. Desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Versículo 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Você percebeu como Esther se colocou à frente do povo judeu nesses dois versículos? Veja que ela diz aí, versículo 3, desse por minha petição a minha vida, e depois, pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo. Vejam que nos dois versículos ela se colocou à frente do povo judeu. Primeiro ela cita ela mesma, depois o povo judeu. Por que Esther faz isso? Esther faz isso porque ela sabe que um genocídio, uma matança, não é algo que move o coração de Assuero. Assuero é um homem mau, já deu para perceber isso nos nossos estudos, creio eu. Assuero é um homem sem padrão de moralidade algum. Ele não se importa se um povo inteiro vai ser morto. E a realidade é essa, irmãs. Assuero não está nem aí para os judeus. Se Esther chega diante dele e diz assim, um povo inteiro vai morrer, para Assuero, isso não faz diferença alguma. Ele é um homem apaixonado por si mesmo. Já deu para perceber isso. Agora, nós sabemos que havia uma coisa que importava para os reis persas e para Assuero. Essa coisa, ou essa figura, era a rainha. A rainha, sim, era algo tido como valioso para os reis persas. E a gente já viu isso no capítulo 1. Lembram que lá no capítulo 1, quando Assuero dá aquele grande banquete, onde o livro começa, lembram que a última coisa que Assuero queria expor, a peça mais alta do seu tesouro, era a sua rainha? Ele expôs toda a riqueza do reino e a última coisa que ele queria mostrar como a cereja do bolo era Vasti, a antiga rainha. Então vejam, as rainhas dos reis persas eram tidas como sua coroa de glória. Esther percebe isso e ela se coloca à frente do seu povo para que Assuero seja levado a ficar irado, já que alguém queria matar a rainha. Ela coloca isso no versículo 3. Desse por minha petição, minha vida. O que é que você quer, Esther? Eu quero viver. Querem me matar. Aquilo sim era algo que podia mexer com os brios de Assuero. E aí, junto dela, então, Esther acaba colando o povo judeu. Eu e meu povo. A tentativa aqui de Esther é que o povo judeu possa surfar na onda junto com ela. Ela faz isso, então, porque a vida da rainha, sim, poderia ser algo que importasse para Assuero. Não porque Assuero eventualmente amasse Esther. Isso não é indicado em momento algum do livro, que Assuero amava Esther, que Assuero gostava dela. Não há nenhuma indicação disso em qualquer lugar do livro. Mas sim porque, como eu acabei de dizer, as rainhas eram tidas e vistas como patrimônio dos reis. Então, atentar contra a rainha era atentar contra o rei. E é para isso que Esther está apelando. Então, ela se usa de humildade, mas, ao mesmo tempo, de uma sábia astúcia. Ela entra pelo caminho que ela sabe ser o caminho onde ela tem maiores chances de conseguir o seu pedido. E nós vemos, irmãs, que essa estratégia de Esther deu resultado. Nós percebemos isso no versículo 5. Veja como Assuero reage àquelas palavras de Esther. Então, versículo 5, falou o rei Assuero e disse à rainha Esther,
quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Veja que Esther estava mantendo sigilo, estava falando primeiro sobre o que aquele homem mau fez, e a tentativa de Esther aqui é guardar a identidade dele para ir irando o rei Assuero. Então ela começa a dizer, olha, tem um homem que quer me matar, querem matar a mim e o meu povo. E aí nós percebemos que Esther consegue mexer com os ânimos de Assuero, já que Assuero diz, quem é esse e onde está essa pessoa? Assuero não apenas pergunta quem era, quem é esse que quer lhe matar, mas pergunta, cadê ele? Através dessas palavras, nós concluímos que nesse momento Assuero já estava decidido a matar esse homem. A ideia é, quem é ele e cadê ele para eu pegá-lo agora? Se nós fôssemos traduzir aqui para o nosso idioma e para a nossa forma de linguagem, seria mais ou menos isso. Ela conseguiu o seu objetivo, ele já está alterado. E aí no versículo 6, nós vamos encontrar então as últimas palavras de Esther nesse capítulo, que são como que o golpe fatal, o golpe final que Esther dá em Amã. Lembre-se, no banquete estão os três, Assuero, Esther, Amã. Esther consegue evocar a ira de Assuero e Assuero pergunta quem é e onde é que ele está. Versículo 6, Esther responde, o adversário e inimigo é este mau Amã. O adversário e inimigo é este mau Amã. Perceba que, mais uma vez, Esther se usa muito cuidadosamente das palavras. Ela usa uma linguagem política aqui. É interessante, irmãs, porque Amã era o conselheiro de Assuero, mas aqui nesse versículo, Esther assume essa função de conselheira do rei. E veja que ela usa uma linguagem para que Assuero identifique Amã como um inimigo do império e inimigo do rei. Ela usa uma linguagem política. O adversário e inimigo é este mau Amã. A Bíblia de Jerusalém diz que Esther teria dito o adversário e inimigo é este miserável Amã. Então ela dá aqui o golpe final. E agora o autor nos narra, nos descreve a reação de Amã. Complemento do versículo 6. Então, Amã se perturbou. Em outras versões, diz que Amã se aterrorizou perante o rei e a rainha. Tente imaginar como deve ter sido essa experiência para Amã. Um dia antes, lembre-se que, ou melhor, naquele dia, no capítulo anterior, Amã já tinha sido humilhado ao passar o dia inteiro tendo que louvar o seu arqui-inimigo, Mordecai. Lembram disso no capítulo 6? Quando ele tensionava enforcar Mordecai, mas acabou sendo obrigado a andar com ele pela cidade, dizendo, é assim que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Ainda estamos nesse dia. Já tinha sido um dia horrível para Amã. Ele é convocado para um banquete no fim do dia. Aquele poderia ser a esperança de pelo menos terminar o dia minimamente bem, banquetear com o rei e com a rainha, já que ele era o primeiro-ministro. E as coisas devem ter andado dessa forma durante um tempo, até que Assuero faz a pergunta, qual é a tua petição, Esther? Eu imagino Amã começando a ouvir as palavras de Esther e o desespero tomando conta do seu coração. Por quê? Porque Amã não sabia que Esther era judia. Ele descobre agora, assim como Assuero. A rainha era judia. Vejam, ele descobre naquela noite que, através do seu plano, ele queria matar não apenas os judeus e Mordecai, mas também a rainha. Amã estava planejando matar a rainha. Matar a única pessoa em nome de quem o rei poderia se irar contra ele. Aquilo com certeza deve ter aterrorizado o seu coração, e o texto quer nos indicar isso, que ele se perturbou, que ele se aterrorizou. Então vejam, Esther, em algumas palavras, dá o golpe fatal. E agora, nos versículos 7 a 10, na parte final do texto, nós vamos encontrar quais são os fatos que acontecem depois disso. Assuero, geralmente, no livro de Esther, ele age impulsivamente. Mas agora,
percebam que ele vai como que hesitar. No versículo 5 ele já estava decidido a matar esse camarada que queria matar a rainha, mas quando ele fica sabendo que é Amã, parece que ele retrocede um pouco. Verso 7. O rei, no seu furor, ele estava enfurecido, mas ele não decide logo de cara matar Amã. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ele não decide logo de cara condenar Amã à morte, mas ele se levanta e sai do lugar. Conforme o próprio versículo 7 vai nos indicar, Assuero já tinha decidido matar Amã, ele já estava decidido a isso, o próprio Amã percebe isso. Mas Assuero não decreta a morte de Amã logo de cara por uma questão até fácil de perceber no livro. Se Assuero revogasse o seu decreto, o decreto do capítulo 3, se ele revogasse aquele decreto pedido por Amã, Assuero estaria também desmoralizando o seu próprio nome. Essa era a questão. Lembre-se que o decreto foi selado com o anel do rei. O anel de Assuero era usado por Amã. Então vejam que Assuero se encontra nesse dilema aqui. Por um lado, ele tem um traidor na corte que quer matar a sua rainha e que ele quer matá-lo agora por causa disso. Mas por outro lado, se ele revogar o decreto e matar Amã, isso dificilmente será bem visto pelos súditos do reino. Como é que o primeiro-ministro, o melhor amigo de Amã, ou melhor, de Assuero, é morto do dia para a noite em um banquete? Assuero sai do ambiente, então, provavelmente para pensar sobre isso, para tentar achar uma solução sobre como ele resolveria essa situação. Como se vingar de Amã sem sair desprestigiado desse evento. Nesse meio, enquanto Assuero sai do ambiente, o versículo 7 ainda vai nos dizer que Amã, que estava aterrorizado e percebendo que o rei já estava determinado a matá-lo, ele recorre à única coisa que lhe sobrava, o último recurso que cabia a ele, rogar a Ester. Pedir a Ester que, de alguma maneira, intervisse junto a Assuero para que, pelo menos, ele não fosse morto, pelo menos para que ele permanecesse vivo. O texto diz no versículo 7 que Amã ficou para rogar a Ester pela sua vida, pela vida de Amã. E aí agora as duas cenas vão se encontrar no versículo 8. O texto vai dizer que Assuero volta do jardim do palácio, volta ao local do banquete e ele encontra então Amã intercedendo a Ester pela sua vida. Só que Amã fez algo que ele não deveria ter feito. O texto diz que Amã havia caído, versículo 8, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Os divãs persas eram como que sofás, e inclusive hoje ainda vende alguns divãs inspirados nesses móveis antigos. As pessoas comiam nos banquetes nesses divãs, você podia se deitar nele também, para comer, se deitar de lado. E a rainha tinha um divã próprio. Era considerado uma falta de educação, uma quebra da cortesia tocar no divã da rainha. Quanto mais se jogar sobre o divã da rainha. Aquilo era uma quebra da cortesia. Quando Assuero volta do jardim do palácio, ele encontra essa cena. Amã se jogou sobre o divã onde Ester estava. Amã quebrou o protocolo de cortesia em relação à rainha Ester. E aí, complemento do versículo 8, o rei diz o seguinte, Assuero diz o seguinte, acaso teria Amã querido forçar, veja, forçar aqui é estuprar, certo? Forçar é abusar. Teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Ele vê aquela cena e se pergunta, provavelmente ele perguntou alto isso, em voz alta. Amã, você está tentando estuprar a rainha? Vejam, irmãs, nós não podemos ser ingênuos em relação ao que está sendo dito aqui. É óbvio que Assuero não acreditava nisso. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido que naquele momento, ali, prestes a morrer, Amã tentasse estuprar Ester num palácio cheio de servidores. É óbvio
que Assuero sabia que não era aquilo que estava acontecendo. Mas o ponto aqui é o seguinte, é que essa narrativa, essa versão que Assuero cria na sua mente, era uma saída conveniente. Ele poderia acusar Amã de tentativa de estupro em relação à rainha, matá-lo por essa razão e ainda manter o seu decreto vigente. Então ele conseguiria resolver as duas coisas. Tanto é que nós vamos ver que no capítulo 8, Esther ainda tem que lutar para que o decreto seja revogado, já que Amã será morto com base nessa falsa acusação de tentativa de estupro. Então é óbvio que Assuero não acreditava nisso, mas ele percebe aquela situação e vê ali uma saída conveniente, uma saída política para aquela situação. Hoje em dia, nós chamaríamos isso de criar uma narrativa. É um termo que está muito em voga. Os políticos fazem isso. Quando eles querem resolver seus problemas, eles criam uma narrativa. Eles criam uma versão dos fatos para que as pessoas acreditem nessas versões e seus problemas políticos possam ser resolvidos. É isso que Assuero está fazendo. E percebam que os servidores de Assuero parece que pegaram isso no ar. Porque assim que Assuero diz, por acaso ele quis forçar a rainha na minha presença, perante mim, na minha casa, quando ele diz isso, finalzinho do versículo 8, eles já cobrem o rosto de Amã. Colocam ali uma touca ou um saco na cabeça de Amã. Esse ato, essa medida que foi feita em relação a ele, era o sinal de que Amã já tinha sido condenado à morte. Colocava-se um saco preto na cabeça daqueles que seriam mortos por ordem do rei. E aí, o texto vai nos dizer, no versículo 9, nós vamos ter um evento aqui, até mesmo, eu poderia dizer, até engraçado. Nesse meio, onde toda essa confusão está rolando, chega um outro servidor, chamado de Arbona, um dos eunucos que serviam o rei. E é interessante que sempre tem aquela pessoa que está passando ali na hora e sempre tem algo a dizer. Sempre tem aquela figura aleatória, né, que sempre tem um comentário. E aí esse camarada aparece do nada na história aí e faz um comentário que todo mundo tinha esquecido. Eis que existe junto à casa de Amã, versículo 9, a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. O camarada, esse Arbona, passa ali na hora, ou talvez estivesse lá, e aí ele comenta, olha, esse Mordecai, esse Amã, na frente da casa dele tem uma forca que ele mandou fazer para Mordecai. E ele ainda acrescenta, Mordecai que falara em defesa do rei. Mais um fato que Assuero toma conhecimento. Além de tentar matar a rainha, tentar forçar a rainha, entre aspas, a gente sabe que não era isso. Além disso, Amã ainda tinha construído uma forca para matar aquele que havia salvo a vida do rei. Lembre-se que Mordecai salvou a vida de Assuero no capítulo 2. Não se esqueça disso. Então essa aqui é a pá de cal realmente na situação de Amã. E aí, depois disso, Assuero não tem mais dúvidas. Enforca Amã nessa forca que ele mandou construir para Assuero, para Mordecai, desculpa. E o versículo 10 encerra a história desse capítulo, dizendo que Amã foi então morto, foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Naquele dia de manhã ele tinha feito isso. E aí então o furor do rei se aplacou. A ira de Assuero, a ira do rei, foi então aplacada. É impossível nós não enxergarmos aqui no fim de Amã o que o salmista diz no Salmo 9, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. É exatamente o que acontece com Amã. Ele se enlaça em suas próprias mãos. Morreu na forca que construiu para o seu inimigo. E por aqui nós paramos a história.
Bom, eu já li o texto, recontei a história e a terceira parte dos estudos que eu trago nesse livro é sempre composto de aplicações. E eu trago 3 aplicações, irmãs, dessa história. Bom, antes de eu passar para elas, a história ficou clara? Coloquem aí no chat se ficou ou faz um joia. Pronto. Beleza. Ok, creio que tenha ficado clara. Então nós temos 3 aplicações dessa história, dessa parte da história no capítulo 7. A primeira delas, irmãs, diz respeito à efemeridade, à transitoriedade das riquezas e do poder. E nós encontramos essa aplicação na figura de Amã. Eu quero que você perceba que em um dia, Amã passou de melhor amigo do rei, primeiro-ministro da Pérsia, a inimigo número 1 do Estado. Em um dia. Ele tinha tudo, e no capítulo 5 nós vimos isso. Lembra lá que Amã se regozijou com sua esposa e com seus amigos de suas riquezas, de seu poder. Ele tinha tudo. Ele só não era maior do que o rei, mas abaixo dele ele tinha absolutamente tudo. E em questão de horas, tudo isso vira pó. Tudo isso vira nada e ele morre numa forca. Isso nos mostra, minhas irmãs, como o poder e as riquezas da Pérsia, do mundo em que nós vivemos, são efêmeros, são transitórios. Passa muito rápido. Passa de maneira muito rápida. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, mas fica só entre nós 10 que estamos aqui. O próximo livro que eu quero trabalhar na nossa classe é o livro de Eclesiastes, mas fica só entre nós aqui, por enquanto. E Eclesiastes vai falar muito sobre a vaidade. Tudo é vaidade, debaixo do sol, diz o pregador, não é assim? E nós vemos isso personificado em Amã. Ele confiou em suas riquezas e era um adorador de si mesmo, mas acabou que ele termina sem nada e morre debaixo, na verdade, de vergonha do império. Isso tem que nos fazer repensar, irmãs, sobre nossos objetivos vivendo nessa Pérsia, vivendo nesse mundo, como cidadãos do céu, mas vivendo na cidade dos homens, assim como Esther e Mordecai eram judeus, cidadãos de Jerusalém, porém radicados em Suzã. Da mesma forma, nós, como forasteiros nessa terra, precisamos rever aquilo que nós temos buscado nesse mundo, já que o poder e a riqueza que esse mundo proporciona é pó. Se desfaz rapidamente. Veja, lembre-se, Amã era o melhor amigo de Assuero. E mesmo assim, em questão de horas, foi morto exatamente por esse Assuero. Isso precisa nos fazer pensar, irmãos, sobre o cuidado que nós precisamos ter com as amizades fora da igreja. O cuidado que nós precisamos ter com as amizades no mundo. Eu não digo que não possamos tê-las, mas é preciso ter em mente que as amizades na Pérsia são perigosas. Os relacionamentos na Pérsia são instáveis. Então é preciso ter cuidado com isso, com a busca por riquezas e por poder nessa terra. Em segundo lugar, nós encontramos nesse texto o valor da identificação e do sacrifício. E isso nós encontramos em Esther. Esther se identificou finalmente com o seu povo. Lembre-se que ela estava há pelo menos 6 anos vivendo no palácio, mas sua identidade como judia ainda era um segredo. Ela não havia contado para ninguém. Ela contou nessa noite. Mas finalmente ela quebrou o seu silêncio e se identificou com seu povo. Eu e meu povo. Ela chamou os judeus de meu povo. E também não se sacrificou, mas pôs-se em risco de sacrifício em favor de seu povo. Quando ela revelou a sua identidade, ela se colocou na linha, na fila, para morrer juntamente com os judeus.
Isso nos mostra a importância de nós também igualmente nos identificarmos com o povo de Deus e também estarmos dispostos a fazer sacrifícios por ele, pelo povo do Senhor. É preciso, minhas irmãs, identificar-se com o povo de Deus. A gente precisa poder dizer, como Esther disse, eu e meu povo. Eu e meu povo. Os membros da igreja, a gente precisa chamar dessa forma. Meu povo. Eu e meu povo. E estarmos dispostos a, assim como Esther, nos colocarmos à frente desse povo para corrermos o risco, para nos sacrificarmos por ele, para nos sacrificarmos pelo povo do Senhor. E ainda nesse segundo ponto de aplicação, é impossível nós não lembrarmos do Senhor Jesus Cristo, já que ele se identificou conosco. Ele fez isso quando assumiu a nossa natureza humana. Ao encarnar-se, ao tornar-se homem, assumir a humanidade em sua pessoa, ao fazer isso, ele se identificou conosco. Foi quando ele se fez homem que ele pôde dizer, eu e meu povo. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, pelo meu povo. Ele se identificou conosco e sacrificou-se por nós. E morreu por nós como nosso representante, como representante autorizado do seu povo. E em último lugar, a última aplicação que nós encontramos aqui, não é nem tanto uma aplicação, mas uma conclusão, eu diria, é o fato de que o versículo 10 nos mostra que houve uma morte, alguém teve que morrer para que a ira do rei fosse satisfeita, fosse aplacada, fosse desfeita. Amã, nesse caso, morreu e a ira de Assuero se aplacou. É impossível nós olharmos para esse texto e, obviamente, não associarmos isso ao Senhor Jesus Cristo, já que ele também morreu para que a ira de Deus, o Pai, contra nós, fosse também aplacada. É claro que há algumas diferenças. Amã morreu porque era um homem mau. Jesus morreu, na verdade, apesar de não ter pecado algum. Também há uma diferença em relação à ira de Assuero e à ira de Deus, o Pai. A ira de Assuero era uma ira tola, destituída de sabedoria, de entendimento. Era uma ira egoísta. Enfim. Já a ira de Deus, não. Deus estava irado conosco justamente por causa de nossos pecados. Porque, conforme diz Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Ele estava irado contra nós, mas o nosso representante morreu e se sacrificou por nós para que essa ira, então, fosse aplacada. E agora, Deus já não olha para nós com ira, mas nos olha agora com amor. E o resultado disso, eu tenho tentado trazer isso em todos os estudos. Perceba que sempre que Esther entra na presença do rei, sempre que Esther entra na presença de Assuero, ela precisa tomar uma série de cuidados. Ela precisa olhar bem como ela fala, ela precisa calcular muito bem todos os movimentos. Mas vejam que, por causa do sacrifício de Cristo, nós não precisamos tomar esses cuidados nesse sentido. Nós não precisamos calcular as palavras para falar com Deus por medo dele. Por respeito, sim, mas não por medo. Nós não precisamos manipular Deus, como Esther teve que manipular Assuero aqui com as palavras. Não é necessário fazer nada disso em relação a Deus. E não é necessário fazer isso porque sua ira foi aplacada. Porque ele está solícito em nosso favor para nos abençoar. Isso não significa que os problemas não mais existam. Perceba que nós terminamos o capítulo 7 e ainda existe um decreto de morte contra os judeus. Essa situação vai ser tratada no capítulo 8. Os problemas não acabaram. E os problemas da nossa vida não acabarão até o dia em que Cristo volte ou o dia em que Deus nos chame para a sua presença através da morte. Estar na presença de Deus e o fato de que a ira de Deus se aplacou em relação a nós, foi exercida em Cristo, e não mais Deus está irado contra nós por causa dos nossos pecados, esse fato
não significa que agora nós vivamos uma vida destituída de dificuldades. O mundo continuará contra nós. Ainda haverá uma sede no mundo de nos exterminar. Mas a diferença é que agora nós temos a certeza de que, ainda que isso aconteça, ainda que nós sejamos mortos pela nossa fé, é na presença de Deus que nós estaremos depois. Então são essas as aplicações que eu tinha a fazer desse capítulo. A efemeridade das riquezas e do poder, a necessidade de nos identificarmos e nos sacrificarmos pelo povo de Deus, e principalmente o fato de que alguém morreu por nós para que a ira de Deus fosse satisfeita em nosso favor. Quero agradecer, então, essa oportunidade e devolver a palavra, então, para a presidente, para a nossa irmã Regina.